Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita e hoje nós vamos falar sobre o caso de uma brasileira que está tentando voltar para o Brasil com a filha e não está conseguindo. Na verdade, ela está fugindo do marido dela. E nós vamos entender um pouco o que aconteceu e falar um pouco sobre essa questão da diferença cultural de Brasil e Coreia, mais ou menos como funciona isso, ok? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma novidade. Então, essa brasileira conheceu o marido dela na internet, como a maioria das pessoas hoje em dia, até então, ok. A questão de conhecer alguém na internet e depois você casar é que você não conviveu com a pessoa, né? Você não teve um tempo de convívio para ver os costumes da pessoa, para você analisar a pessoa. E daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Então eles se conheceram na internet. Depois ele foi no Brasil, conhecer a família dela, se apresentando como um homem cristão. A família dela também é cristã, ela também. E aí ele ficou um tempo lá. Então ele ganhou a confiança da família, ganhou mais a confiança dela, por ele ter ido lá, né, ter se apresentado como um cara cristão, como eu falei. Então, assim, no começo, né, todo mundo é muito legal, um cara que tá ali apaixonado. E aí depois ela veio, né, pra Coreia, eles casaram. Eles tinham um canal no YouTube onde eles compartilhavam a vida deles e tudo mais. Depois ela teve uma filha. E aí esse cara, ele começou a mudar, né, o jeito dele, começou a tratar ela muito mal. Então ela começou a sofrer abusos psicológicos. Ele começou a se tornar uma outra pessoa, né, dentro de casa, um homem super agressivo, estúpido, ignorante. Só que como eles tinham esse canal no YouTube, então ele demonstrava ser um cara muito legal no canal, né? Então era tudo assim uma fachada, né, para ganhar uma renda a mais. Então eles fizeram esse canal no YouTube, até tinham bastante inscritos. E aí ele demonstrava nos vídeos ser um cara super legal, né, um super marido, um super pai. Só que por trás das câmeras, ele era um cara super agressivo. Ele era um cara que não dava assim as coisas para ela. Eu fiquei sabendo que ele não comprava móveis, essas coisas para casa. Tudo que eles tinham em casa era doação. Tem um site de vendas e compras. Nesse site as pessoas vendem muitas coisas usadas e novas e também elas doam. Por quê? Aqui na Coreia você tem que pagar para jogar algum móvel fora. E às vezes as pessoas não querem pagar para jogar. Então elas postam lá que tá doando. E aí, se alguém quiser e precisar daquilo, vai lá buscar e ela se livra daquilo sem precisar pagar para jogar fora. Então esse cara meio que mobiliou a casa deles só com móveis de doação, né? Não queria comprar nada para casa. Enfim, ele controlava bem assim essa questão financeira da casa, sabe? Não deixava as coisas assim na mão dela, então não dava o dinheiro assim para ela usar como ela queria. Controlava, né, essas questões de usar dinheiro, de como usar, de como comprar, essas coisas. E aí eles tinham uma filha, né, que também nos vídeos ele demonstrava ser o maior amor de pai e tal, só que por trás ele gritava, xingava, ameaçava, disse que era um terror, assim. Essa mulher, ela ficou muito tempo sofrendo todos esses abusos e ela não sabia como se defender, ela não sabia o que fazer. E aí ela ficou, acho que 4 anos vivendo assim com ele, né? Parece que a filhinha deles tem 4 anos, mais ou menos. E outra coisa também, gente, quando casar assim com um coreano, não precisa ter um filho logo de cara, sabe? Isso vai prender você bastante a você fazer coisas, conhecer coisas na Coreia, até mesmo estudar mesmo o idioma com mais foco, conhecer lugares, conhecer pessoas. Você vai ficar muito preso em casa, cuidando de filhos. Então, assim, no começo, eu não recomendo você já meter um filho de cara, entendeu? Porque isso vai te prender muito em casa. Vai conhecendo o cara melhor, né, com a convivência, vai conhecendo como as coisas funcionam, melhora a cultura, o idioma. Então vai se aperfeiçoando nessas coisas para depois você ter um filho que é até melhor também, né, para poder saber cuidar melhor e, enfim, não sabia como se defender, né, de todas essas agressões dele e tudo mais, até que a mãe dela veio
aqui pra Coreia pra visitar ela, e aí a mãe dela ficou ciente, né, de tudo que estava acontecendo, e ela não aguentava mais viver assim com ele, e ela tinha medo dele. Gente, disse que a vida dela assim era um horror. E aí, o que que aconteceu? A mãe dela ficou aqui, né, passando um tempo aqui com ela, e aí elas duas foram instruídas por alguém pra procurar a polícia, porque ela não tava sabendo, né, como se defender de tudo aquilo. E aí elas foram pra delegacia, fizeram BO, né, contaram tudo o que estava acontecendo. Durante esse tempo também ela foi guardando provas, então ela fazia vídeos escondido dele pra ter provas depois das agressões dele. Oi, gente! Oi. Oi. Então, ela foi juntando provas. E aí mostrou tudo lá na delegacia, todo o BO e tal, e a mãe dela junto. Ela acabou indo pra uma casa de apoio, né, um centro de apoio. E lá ela tá vivendo, ela deletou as redes sociais dela. Lá ela tá vivendo com a filha dela. Ela não pode sair da Coreia com a filha. Então isso tá em processo sobre a separação dela e sobre a questão dela levar a filha embora. Então tá rolando todo esse processo, tudo ainda tá em julgamento. Já faz um tempo já que ela tá lá nesse centro de apoio. Então eu ainda não sei o que vai acontecer, né? Porque o caso tá em processo, pode ser que ela consiga ir embora com a filha e pode ser que não. A mãe dela já foi, né? Depois que ela foi pro centro de apoio, a mãe dela foi embora e ela tá lá. Gente, essa questão de conhecer coreanos na internet, o que que acontece? É que às vezes a maioria das pessoas, elas não conhecem, das mulheres, elas não conhecem a cultura. Ela não conhece como as coisas funcionam na Coreia. Então ela conhece o cara, daí o cara vai, demonstra que tá gostando, que tá apaixonado. Alguns homens, eles não vão no Brasil conhecer a família, nem trazer a mulher. Alguns, eles também não dão dinheiro pra ela vir, né? Tem muitas brasileiras que vêm com o próprio dinheiro, o cara não dá nem o dinheiro pra ela vir. Essa questão de ir no Brasil, conhecer a família e trazer pra cá é um bom sinal? Sim, é um bom sinal. Só que isso não define o caráter da pessoa, entendeu? O que as mulheres têm que imaginar, gente, é que você só conhece uma pessoa no convívio. E ainda mais um estrangeiro, e ainda mais uma pessoa com uma cultura tão diferente, de um país tão diferente. Não é assim tão simples pegar as coisas e casar. Se não der certo, depois eu vou embora e pronto, acabou. Às vezes também não é tão simples assim, porque às vezes você deixou de fazer coisas na sua vida, você deixou de, sei lá, se formar em algo, de estudar algo, você deixou, sei lá, de ter anos numa profissão, você deixou de fazer coisas importantes na sua vida pra ir atrás desse amor coreano. Depois de muito tempo, não dá certo, você fala, vou embora, mas nossa, quanto tempo eu perdi da minha vida, poderia ter feito coisas na minha vida, eu deixei de fazer isso pra ir atrás de alguém que não valeu a pena. Então isso pode gerar um grande buraco assim na sua vida, né, que você não vai conseguir mais recuperar aquele tempo. Pode ser também que você tenha um filho e depois você acabar se encontrando nessa situação de não poder levar o filho embora. Então você ter que ficar em um casamento super infeliz porque você teve um filho. Então é muito complexo, assim, tudo pode acontecer. O cara, às vezes, ele vai e fala assim, não, eu consigo, não, eu vou alugar uma casa pra gente morar, aí ele tem um carro, ele tem uma profissão, só que, gente, aí a pessoa já vai e pensa assim, nossa, ele é um cara, né, ele vive super bem, eu vou ter uma vida confortável. Só que não é bem assim, gente. A maioria das pessoas aqui tem carro e todo mundo tem um trabalho, né, e todo mundo tem uma casa pra morar. Muitos também moram ainda com os pais, ainda tem essa da brasileira vir em casa, ainda tem que morar com os pais do cara, porque ainda mora com os pais. Quando eu falo que a maioria tem uma casa pra morar, não é que o cara tem a casa dele. Ele pode pagar um aluguel pra morar. Aqui na Coreia existe dois tipos de aluguel. O aluguel que você paga 2 anos adiantado, que é igual ao nosso. Nós pagamos 2 anos adiantado, moramos na casa e depois dos 2 anos, quando acabar o contrato, nós recebemos aquele dinheiro de volta. Só que esse tipo de aluguel é muito caro. E existe o outro tipo de aluguel, que é mensal, que você paga o aluguel lá todo mês. Então, muitos caras também, né, casam com estrangeira, mas não tem esse dinheiro para pagar o aluguel de 2 anos. Pagam o aluguel mensal. E aí, gente,
É muito complicado isso, porque se o cara não tiver uma boa renda, é difícil a questão financeira da casa, porque a mulher também vai ficar um bom tempo sem poder trabalhar, depois vai ter filhos. Então é uma questão a se pensar, tá bom? E quanto mais novinho o coreaninho fofo for, menos dinheiro ele tem. Tem muita gente aqui na Coreia, muitos coreanos que eles não conseguiram assim se estabilizar na vida deles. Então eles já chegaram, né, numa idade meio assim de casar, de ter família, e eles não conseguiram por causa dessas questões, tá? Porque aqui na Coreia as mulheres elas avaliam o homem. Por isso, gente, que aqui na Coreia tem essa questão aí do pessoal não tá querendo muito casar. Baixou muito assim o índice de casamento aqui na Coreia, também baixou muito a taxa de natalidade na Coreia por N fatores, tá? Um deles é essa questão que as mulheres elas são exigentes, elas conhecem o cara e elas tem esse convívio, né, com eles, né, de namorar, conhecer, e ter esse tempo pra avaliar o cara. Se o cara não tiver dinheiro pra pagar esse aluguel de 2 anos, já é um ponto a menos. Se o cara não tem um bom trabalho, já é um ponto a menos. Se tiver essa questão de ter que morar com os sogros, já é um ponto a menos. Ela também tem esse tempo para avaliar a personalidade do cara, mais ou menos como foi a criação ali do cara, como que é ali o convívio com a família, porque dependendo disso, dependendo de como foi o convívio, de como é o convívio com a família dele, vai ser o convívio dele com ela. Então tem toda essa questão aí da avaliação. Como eles são da mesma cultura, então a mulher, ela tem muita noção de como vai ser aquele cara como marido. E a mesma coisa do homem também, viu? Porque, gente, muitos coreanos aqui também, eles querem casar com uma mulher que seja submissa a eles. No começo ali tem aquela euforia, né, do relacionamento ali no começo. Depois eles não querem uma esposa, uma mulher para amar. Depois do convívio, ele vai ser uma outra pessoa. Ele vai ser ali o provedor da casa. E você vai ser a dona da casa, a mãe dos filhos dele, a mulher que vai limpar a casa dele, vai fazer a comida dele, vai cuidar das roupas dele, tá bom? Principalmente se o cara já tiver uma idadezinha um pouquinho maior. Então, ele quer uma mulher que faça essas coisas pra ele, entendeu? Que cuide dele. Mais do que ele ter que dar carinho pra ela. Vocês entenderam? Tipo assim... Ah, ela vai cuidar da minha casa, das minhas roupas, das minhas coisas, vai ter meu filho, cuidar do meu filho, e eu vou dar muito carinho a ela por isso. Não, na cabeça deles, o que ele vai ter que fazer, a obrigação que ele vai ter que fazer é ser o provedor do lar. Então, as brasileiras, elas têm uma ideia de homem que não cabe no padrão coreano dos homens daqui. Ai, as brasileiras, porque meu marido só vai sair comigo, porque tem essa coisa, né, da brasileira, ela ter muito disso, de ele só vai fazer as coisas comigo. Eu vou ser o centro da atenção da vida dele. Aqui na Coreia também não é bem assim. Ele tem uma vida social à parte. Isso que eu quero dizer. Ele tem as pessoas do trabalho dele, que ele vai sair, que ele vai comer, que ele vai beber, e você vai ficar em casa. Isso aí é a vida social dele, que você não vai se encaixar nisso. Então vai ter essa questão aí dele ter essa vida e você não, porque você vai ter dificuldade com o idioma, você não pode não ter muitos amigos, você não pode não poder fazer muitas coisas sem ele. E também pode ser que o cara tenha uma personalidade de não deixar você fazer as coisas sem ele. Eu tive a sorte, né, do Luiz, ele não me impede de fazer nada, eu saio, vou passear, vou pra balada, eu viajo, o Luiz, ele não pega no meu pé com isso, só que, gente, a maioria dos coreanos, eles não são assim, isso é muito raro de acontecer, tá, do cara deixar você fazer as coisas e dar o dinheiro pra você fazer, bancar ali o seu rolê, assim, é extremamente difícil disso acontecer. É o contrário. Então, tem muitas questões culturais que as brasileiras não têm o tempo de poder avaliar. Que tipo de homem é ele? Porque conhecer uma pessoa na internet, ou então ele vir até o Brasil pra me conhecer minha família, não tem como saber que tipo de homem é esse, igual esse cara, o marido dela. Ele chegou lá se apresentando como cristão, um cara cristão e tudo. E depois... Não, ele era... Como que chama? Aquele cara que fica cuidando das crianças na igreja. Não sei o que lá, dominical. Das crianças. Ele foi isso. Então como é que você vai desconfiar de um cara desse? É muito difícil, né? Só no convívio. É o que eu tô falando pra vocês. E é extremamente difícil você ter a noção da pessoa sem conviver.
Ficam naquele alvoroço, né, de querer um coreano, de querer casar com um coreano, e também nesse negócio de ilusão, de dorama, que é muito complicado, né, gente? Isso bagunça muito, tá, com a cabeça das mulheres. Eu tô vendo hoje em dia que, nossa, é tudo assim, é coreano. Os coreanos parece que viraram um ser de outro planeta, um ser especial, que agora, por causa dos doramas, tudo coreano. Enfim, é uma coisa que exige, assim, um pouco mais de atenção, tá bom? Quando você se ilude muito com essas coisas, assim, de dorama, de internet, até de você acompanhar outros influenciadores, né? E pessoas que têm canal no YouTube, que têm outras redes sociais. Tem que ter até uma atenção especial com isso, de você acompanhar a vida daquelas pessoas e achar que vai encontrar um coreano que vai te dar uma vida igual aquela pessoa tá tendo, porque muitas pessoas também não passam uma realidade real nos vídeos, né? Porque todo mundo quer mostrar um marido legal, uma vida legal, porque as pessoas querem ver isso. Tanto é que esse casal tinha um canal, né, no YouTube, e mostrava uma super vida legal, né, de um casal super feliz, e não era nada disso. Então tem que ter muito cuidado também nisso, tá? Não ficar se baseando na vida de outras pessoas. Então tem que ter uma atenção assim nisso, de que você não vai ter a vida que aquela pessoa tem, até porque você não sabe direito como que é a vida daquela pessoa fora das câmeras. E não tô falando pra não se relacionar, não se relaciona e tal. Com coreano não casa, cada um faz da sua vida o que quiser, só que dá um tempo ao tempo. Não dá pra ficar namorando muito tempo à distância, ou casa não casa. Então já que casa, então dá um tempo sem filho, né? Um bom tempo, na verdade, pra você poder ter tempo pra você avaliar melhor a personalidade daquele cara. E aí você vai decidir se você vai ter um filho com ele. Porque se ele já tem uma personalidade, ele não vai mudar a personalidade dele se você tiver um filho também, tá? Não vai pensando que, ele é assim, não é meu tipo, é chato, mas se eu tiver um filho, ele vai mudar. Ou a família dele vai mudar. Geralmente eles não mudam, tá? Então aí você tem que ter esse tempo aí pra também poder avaliar, vai estudar o idioma, a cultura, tudo. E aí lá na frente, se você achar segurança em tudo isso, pra você ter um filho, você tem. E que mais? As brasileiras, elas esperam muitas coisas de um homem que não se encaixa tanto na natureza dos homens coreanos, tá, gente? Igual, as brasileiras são super fogosas, gostam de namorar direto, sempre, né, com o marido e tudo mais. Muitos coreanos, depois que passou aquela euforia do começo, aí depois também tem filho. Nossa, muitos coreanos, eles não comparecem tanto, entendeu? Isso é fato, tá, gente? Isso é fato. Eu não tô me baseando aí só em 1, 2, 3 pessoas, tá? Isso acontece com 95% dos casais na Coreia. Depois que o casal casou, que passou aquela euforia toda do começo, que teve filho, entrou ali na rotina do casamento, filha, você não espera tanto do seu marido, não. É sério, é da natureza deles, assim. Alguns casais até dormem separados. Eu e o Luiz, a gente dormiu 7 anos separados, em quartos separados. Mas não comparecia? Comparecia, mas não era mais aquela coisa do começo, entendeu? E também, assim, você tem que ficar ali em cima. Então isso acontece assim com a maioria dos casais. E você tem que ter sorte pro seu marido, ainda tem essa. Você ainda tem que ter sorte pro seu marido não ter complexo de inferioridade. Porque se ele foi um cara que ele não atingiu um certo patamar aí na vida dele lá aqui na Coreia, se ele já chegou a uma certa idade, ele não atingiu um certo patamar, e ele ter um pouco de complexo de inferioridade, isso acontece muito, tá, gente? Muito, muito, muito entre os coreanos. E até entre as coreanas também. Aqui na Coreia, eles têm essa idealização de ter que ter um bom serviço, de ter que ter uma boa posição, mostrar que estar em uma boa posição, que é uma pessoa bem sucedida. Tanto é que aqui na Coreia, gente, tem gente que nem tá numa posição assim, nem é uma pessoa tão bem sucedida, mas anda de carrão. Sério. Tem gente que mora em um kitnet com o grosso e tem um carrão, porque quer mostrar para as pessoas que é uma pessoa bem sucedida, que tá num padrão a mais.
Entendeu? Então, você ainda tem que ter sorte desse cara não ter esse complexo de inferioridade depois, né? Tô falando pra vocês, gente, que essas coisas a gente vai ver a longo prazo, tá? Depois com muito tempo de convivência. No começo tudo é bom, tudo é maravilhoso. Porque se esse cara tiver esse complexo de inferioridade dele, de que ele chegou já numa idade que ele não atingiu aquele patamar que ele vai ser um cara também extremamente difícil de você lidar com a personalidade dele, tá? Então, muita coisa vai sobrar pra mulher. Eu falo isso com muita certeza do que eu tô falando, porque eu tenho muitas amigas coreanas aqui, eu já escutei muita história, e também conheci muitas estrangeiras, não brasileiras. Na minha época que eu estudava coreano, eu fiz muita amizade com estrangeiras, aqui mais da parte da Ásia. E isso acontece muito, tá, gente? Tanto é que esse tipo de homem que não conseguiu chegar assim num bom padrão, né? Que tem uma boa estabilidade, muitos não conseguem casar. E aí, muitos desses homens acabam indo pra internet pra conhecer mulheres na internet, porque são mulheres que são menos exigentes. É qualquer coisa que eles mostrarem, tá bom pra elas, ai, nossa, que amor, tudo mais. E aí eles conseguem casar, traz embora. Então, assim, avaliem melhor, dê tempo ao tempo, deixa as coisas fluírem com mais naturalidade, não vai com tanta sede ao pote. Ah, mas eu preciso casar pra poder ir, porque não dá pra ficar namorando à distância. Tá, então vem. Mas daqui, né, eu falei, dá esse tempo pra você conhecer, avaliar se vai ser tudo isso mesmo depois que você tivesse filho e tudo mais, porque lá na frente depois vira um problema muito maior, como outros casos também de brasileiras que eu até já fiz vídeos aqui no canal e casos que eu não falei aqui no canal, mas que existe muito, tá, gente? De mulheres que vêm realmente e sofrem, né, com seu marido coreano de alguma maneira. Uma sofre de um jeito, outra sofre de outro, outra sofre de outro jeito. E aí, mas não são todos assim. Tá, há exceções, mas a maioria depois acaba assim tendo algum tipo de problema aí na convivência. É isso, então, sobre essa brasileira aqui, né? A gente tava conversando, então, uma pessoa super acima de qualquer suspeita, ela foi, veio, casou, veio embora, sofreu aí os 4 anos com esse cara, né? Todo tipo de ameaça que vocês imaginarem. Eu ouvi coisas horríveis, tá, gente? Não. E eu esqueci de falar pra vocês que ele também ficou degredindo a imagem dela na internet, falando que ela era uma porca, uma suja, que ele tinha pego doenças dela. Ai, gente, um horror. Era um cara acima de qualquer suspeita e acabou em tudo isso. Então, fica aí, gente, a reflexão, tá bom? Vai com calma. Cuidado. A vida aqui na Coreia é muito diferente. Dependendo, assim, de muitas coisas, vai ser a sua vida aqui na Coreia. Então, pode sim ser que seja uma vida de boa, mas pode sim ser uma vida muito difícil. Então, fica aí, gente, a reflexão, tá bom? E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.